Chá, uma bebida milenar usada por diversos povos que muitos usam até hoje. Quem não gosta de um chá quente, um café ou até mesmo um chimarrão? Mas afinal, esse termo chá está correto? Qual a diferença entre a infusão, decocção e a maceração? Olá pessoal, você está no canal Conexão Efedrina, eu sou o Arthur e nesse vídeo falaremos sobre alguns métodos de extração e aonde eles são empregados. A infusão é um processo que consiste basicamente em colocar em imersão, seja em água frio, quente ou fervendo a 100 graus. Aí você vai colocar uma erva aromática para que as propriedades dela sejam extraídas. Algumas bebidas usam esses métodos. Nós temos café, chá, tisana, chimarrão, tererê. Se bem que o café, que nós estamos falando que usa a infusão, seriam aqueles cafés mais árabes, aqueles cafés mais do Oriente Médio, justamente porque eles deixam o pó de café no líquido, certo? Faz aquela borra de café no fundo. Aí ela está levando um processo de infusão. Aquele café que a gente tem o costume, né, que é mais comum para a gente ver, que é feito por cafeteira, que a água quente é jogada por cima, não é infusão, aquilo ali é percolação. O valor calórico dessas bebidas ele é sempre determinado pela quantidade de açúcar que você vai colocar nessa bebida, nesse infuso, nesse decocto. Mas o que nós comumente usamos? A gente usa normalmente sacarose, certo? Açúcar de mesa. Uma forma para você reduzir essa caloria, né, no caso desses chás, você poderia adicionar, por exemplo, o esteviosídeo, que é aquele pó branco que é comprado da estévia, sabe? Aquele pozinho branco que muitas pessoas compram como adoçante. Ele não tem a quantidade de caloria que tem na sacarose, do açúcar de mesa, e ele adoça bem mais. Ela é derivada da Stevia rebaldiana, que é uma planta que deriva, né, que vai fazer a gente chegar nesse processo do esteviosídeo, e ela tem um poder de adoçante de 40 até 400 vezes maior que esse açúcar de mesa que a gente usa comum. É legal vocês não confundirem o que é tisana com chá. Muita gente confunde. Hoje a gente usa popularmente, né, chá mate, chá de camomila. Chá é derivado obrigatoriamente da Camellia sinensis. Tisana é todo o resto. Você não tem chá mate, você tem tisana de erva mate, tisana de camomila. Chá é só da Camellia sinensis. Quais são? Nós temos o chá branco, que normalmente ele é feito por broto, certo? Aquela parte mais tenra da camélia e normalmente não sofre oxidação. O chá verde, que no caso já não é mais feito com esses brotos, né? Com a parte mais nova da planta, mas ainda assim o chá verde ele ainda não é oxidado. Nós temos também o chá amarelo, certo? Que seria basicamente um chá verde, ele não é oxidado, mas que ele leva um processo de amarelamento das folhas. Nós também temos o chá de oolong, que nesse caso ele já fica entre esse chá verde e o chá preto, justamente porque a sua oxidação varia de 15 até 85%. Então ele já ficou um pouco mais tempo na planta, ele vai sofrendo essa reação de oxigênio, essa reação da planta, aí ele tem de 15 a 85% de oxidação, ele se torna chá de oolong. Nós temos também o chá escuro, né, chá vermelho, que passa por um processo de fermentação, então ele cria aquela cor mais avermelhada, e nós temos o chá preto, que no caso é o 100% oxidado, então seriam as folhas mais velhas da planta. Lembrando que o chá branco ele é o mais raro e um dos mais caros que tem. Dando qualquer outro infuso que você faça, se não é de camélia, ele é chamado de tisana. Chamate, não é chamate, é tisana de erva mate, justamente porque a erva mate é do gênero Ilex, ele não é do gênero da camélia. Ele não é a Camellia sinensis, ele é o Ilex. Então, por ele não ser camélia, a gente chama de tisana. Bom, agora você vai ser o chatão da família que vai ficar falando isso não é chá, isso é tisana, né? Mas vamos lá para frente. Uma das técnicas que nós temos, por exemplo, para extrair o máximo de princípio ativo dessa planta e não danificar a planta é a gente saber qual é a temperatura ideal. Nós temos diversos tipos, né? Nós temos vamos usar aqui o nome popular para chamate, para camomila, né? Para essa infusão da camélia, para fazer o chá verde, chá preto. Cada um ela tem uma propriedade, cada um tem uma molécula ali. Qual que é a ideia? Você não pode, por exemplo, colocar a 100 graus e simplesmente abafar para o chamate, ou você vai colocar isso para um chá verde, por exemplo. Não é legal. Justamente porque algumas plantas, algumas moléculas, elas sofrem algumas reações por causa da temperatura. Ela pode, que nem as proteínas desnaturam, elas deixam de ser proteínas. No caso da planta, essa molécula ela pode mudar para ser outra molécula, ela pode ser destruída, ela pode simplesmente evaporar. Então tem que saber certinho. A gente vai deixar aqui depois para vocês uma tabelinha sobre temperatura e
para cada tipo de chá, né, que nós temos, é meio difícil de achar, mas a gente achou uma para alguns chás, chá mate, chá preto, essas coisas. Com alguns estudos, por exemplo, da farmacognosia, né, mostram pra gente que não é também tão legal você deixar aquele chá passar de um dia para o outro, por exemplo, e deixar ali dentro essa planta, essa erva medicinal que você colocou. Justamente porque depois que esfria, a planta ainda tem propriedade de puxar alguma dessas moléculas que ficaram soltas ali, né, no solvente, que no caso é a água, a planta tem essa capacidade de puxar algumas de volta para ela, então você perde um pouco desse benefício. Então o ideal é que para baixo de 60 graus você não deixe mais a planta, senão ela começa a puxar alguma coisa de volta para ela. Então você vai abafar ali, você deixa 10, 15 minutos e você coa ele e ali você vai usar o chá. E lembrando que chá também não é recomendado tomar depois de 12, 24 horas. Você faz e toma ali na hora. Outro processo que nós temos também, que é bastante usado, né, em algumas casas, algumas pessoas talvez não saibam, é o processo de decocção. O processo de decocção ele consiste em você colocar aquela água para ferver, depois você vai adicionar, certo, aquela erva medicinal, aquela planta ali que você quer extrair o princípio ativo, e você vai deixar aquilo ali fervendo por 5, 10, 15, 20 minutos, até você ter certeza que você extraiu todo aquele princípio ativo. Isso normalmente não é usado em folha, porque se você deixar muito tempo assim, além de você evaporar, você vai destruir totalmente as moléculas da folha, porque elas são mais sensíveis. O que nós usamos mais a decocção é tanto para retirar o princípio ativo das cascas, quanto retirar os princípios ativos das raízes. Por exemplo, voltando à parte do chatão, você, quando coloca um gengibre para fazer o chá de gengibre, você não está fazendo um chá de gengibre, você está fazendo uma decocção de gengibre, um decocto de gengibre. Justamente porque você corta o seu gengibre, você coloca as rodelas lá dentro, depois que está fervendo a água, abafa ali, certo? E deixa 5, 10 minutos a água fervendo. Coloca no fogo baixo, né, para garantir que não vai gastar muito gás, e deixa ali ela fervendo 5, 10 minutos. Isso é decocção. Infusão, você vai pegar, por exemplo, você pode colocar a sua planta medicinal e você coloca a sua água em cima, certo? Aquela água a 60, a 80, a 90 graus, ou a 100 graus, desligou, coloca ali a erva ali dentro e abafa para não perder, não deixar evaporar, certo? Para você ter o máximo de moléculas ali dentro do líquido. A decocção não, a decocção você não desliga, a decocção você deixa ali o negócio, a água fervendo e para ela conseguir extrair, justamente porque é mais difícil você extrair princípio ativo tanto de raiz quanto de casca. Na maceração nós temos dois tipos de maceração. A maceração mecânica, que nós vamos fazer um vídeo para que fique um pouco mais claro para vocês, por exemplo. Na maceração mecânica a gente consiste basicamente em quê? A gente pega, por exemplo, um exemplo para vocês, um pilão, pega, por exemplo, o chá de boldo, né, usado para ressaca, depois que a pessoa tomou muito no dia anterior, ela está com uma ressaca no próximo dia, ou até mesmo no mesmo dia, né, dependendo da hora que ela começou a beber. E o boldo ele tem uma função, certo? Meio que hepatoprotetora, ele tem uma função que melhora nessa proteção do fígado, que ajuda ele a trabalhar. Então, o que acontece? Essa maceração mecânica, o que seria basicamente? Você pegar um pilão, certo? Você pega o pistilo e o almofariz, a gente chama, e você vai amassar. Conforme você vai amassando esse pilão, você vai moendo essa folha, certo? E você vai extraindo da folha alguns princípios ativos. Só que, se você só apertar, aquilo ali vai virar uma pasta só. Então, sempre é legal você colocar um veículo. Qual é o veículo que a gente colocaria, por exemplo? A gente poderia usar a água como veículo. Então, nesse caso, essa água serviria como veículo, ela vai servir como um líquido extrator, e você vai fazendo aquela amassada, você vai amassando aquilo ali até ele ficar bem pequenininho, depois você coa e toma. Esse é um tipo de maceração mecânica. Outro exemplo que nós temos também é a extração por solvente, né? No caso, uma extração mais a frio. Nós vamos colocar para vocês aí um vídeo de dois tipos de maceração alcoólica que nós temos, maceração hidroalcoólica, né? Que nós temos, que a gente usa o álcool como um meio, né? Como esse extrator, como um solvente. Nós temos, por exemplo, nesse vídeo que estamos colocando para vocês, um é feito à base da citronela, certo? E o outro numa casca de carvalho tostada. Vocês podem perceber, por exemplo, a diferença de cor entre elas. E outra coisa que alguns podem pensar é quanto tempo leva, por exemplo, uma extração por esse solvente, por álcool, né? Nós temos diversos tipos de solvente, cada solvente tem um tempo. Mas por álcool você pode deixar, por exemplo, 6 horas, 12 horas, 24, 15 dias, 30 dias. E isso vai determinar muito
qual é o que você quer extrair e qual é o tipo de material que você está extraindo. Por exemplo, quanto mais tempo eu deixar, mais eu vou extrair, é uma meia-verdade, porque chega a um ponto que o álcool não consegue mais extrair todo o princípio ativo da planta. Então, algum princípio ativo ainda fica na planta. O álcool não vai extrair 100% desse princípio ativo. Ele entra em saturação, ele fica cheio desse princípio ativo antes dele extrair tudo da planta. Então, a questão do tempo é basicamente para a gente saber o que a gente está extraindo. Se a gente estiver falando de folha, a gente sabe que a folha ela é bem mais sensível do que uma casca. Portanto, a folha ela pode ser 6 horas, ela pode ser 12 horas, ela já vai acabar ali extraindo. Em 24 horas, mais ou menos, as folhas já foram extraídas do seu princípio ativo. A casca não. Dependendo até do tamanho dessa casca, pode ser que você leve até 30, 60 dias para você conseguir extrair alguma coisa dessa casca. A técnica de maceração, geralmente ela é simples. Basta você pegar o que você quer extrair, certo? Se você quer uma folha, uma casca, uma semente, colocar a solução hidroalcoólica e deixar ali o tempo que ela precisar. Ela é empregada em diversas formas farmacêuticas. Nós temos, por exemplo, gel, pomada, nós podemos aplicar em xarope, em até mesmo licores, certo? Podem ser feitos a partir disso. Até tem métodos de produção de licores que são feitos a partir da maceração alcoólica. Depois você faz a diluição, adiciona o açúcar, mexe ali, né, para você saber o quanto que você precisa ter de viscosidade, certo? Você quer mais líquido, menos líquido, né, nesse caso, mais fino, né, mais grosso. E por aí vai. É aplicado em diversas formas, até, por exemplo, em massagem, às vezes dependendo da planta que a gente estiver falando, ela pode ter uma reação mais analgésica, então você pode usar aquela solução. Pode ser usado, como no caso da citronela, como repelente. Então você tem diversas aplicações para formas farmacêuticas que são baseadas na maceração. Nós temos outras duas técnicas também. Temos a maceração dinâmica, que como o próprio nome diz, dinâmico, ela fica em movimento. Então ela tem um agitador que fica ligado ali, certo? Para ficar mexendo. Que, de certa forma, a gente até faz isso na maceração, só que não com o aparelho, certo? Você pega a maceração e chacoalha ali o recipiente, tipo 2, 3 vezes no dia. É claro que não é tão eficiente quanto você deixar ali um ímã girando, certo? Porque ele ficaria constantemente mexendo. A outra técnica que nós temos é a remaceração, que no caso, como a gente falou, o líquido extrator ele vai ficar saturado, ele vai ficar cheio de molécula e ele não vai extrair todo o princípio ativo da planta. O que a gente faz? A gente tira esse líquido extrator, certo? Retira esse álcool, mantém a planta ali dentro, mantém a casca, a semente ali dentro e só troca o álcool, só joga um álcool novo ali dentro para terminar de extrair esses princípios. Temos também 3 eficiências que ajudam a gente a saber o que fazer na hora da maceração. A primeira delas é vinculada ao material, então a gente vai ver, por exemplo, a quantidade. Se você está querendo preparar, por exemplo, 1 litro de uma tintura mãe, certo? Que vai servir ali, você teria que colocar 100 gramas, no máximo, estourando 100 gramas já é muito, 200 gramas. Você não pode colocar 500 gramas de folha ali dentro e completar com 1 litro de líquido. É muita folha para pouco líquido. Então a gente costuma sempre restringir na faixa aí de uns 10% mais ou menos, para a gente saber que vai dar uma extração boa. Temos também a natureza desse corpo que vai ser extraído. Se ela vai ser folha, se ela vai ser raiz, semente, casca. Então isso também influencia muito na extração. Temos a quantidade de teor de umidade, se ela está mais seca, ela vai ser hidratada mais por esse solvente. Se ela está mais úmida, por exemplo, se pegar uma folha verde, ela já tem água nela, ela não foi desidratada. Então, para esse álcool entrar ali, mexer, tirar, é um pouco mais difícil. E nós temos também o tamanho da partícula, desse princípio ativo que a gente quer retirar. Se ela é uma molécula muito grande, para extrair é mais difícil. Se ela é uma molécula pequenininha, para extrair é mais fácil. Nós temos também o segundo parâmetro, que é ligado ao líquido extrator, certo? Que vai ser pela quantidade desse líquido, que tem a ver também com a quantidade de material, sempre restringindo quantidade de líquido, 10% dessa quantidade é o material. 1 litro, 100 gramas de material. 100 ml, 10 gramas de material, sempre 10%. Respeitando, né, essa regra, né, que seria. E também a seletividade. O que é essa seletividade? Basicamente, a seletividade é assim: você não vai extrair uma molécula que seja, por exemplo, solúvel em gordura com água, porque os dois não se misturam. Então você precisa de um solvente que extraia, que a gente chama de solvente orgânico, um solvente apolar, para extrair essas moléculas dessa planta. Então, essa polaridade da molécula, do solvente, vai determinar o que ele vai extrair ali dentro. Temos vinculado ao sistema também, por exemplo, com agitação, sem agitação,
com temperatura alta, com temperatura baixa, lembrando que quanto mais alta a temperatura, mais fácil a extração. Essa proporção de líquido do líquido extrator com o que vai ser extraído, certo? Do material bruto. O pH e o tempo de extração também, né, vão determinar o quanto que vai ser extraído ou não dessa planta. É isso, pessoal. Se assistiu até aqui, né, deixa um like, se inscreve no canal, isso ajuda o nosso canal a crescer, ajuda o YouTube a passar esse vídeo mais para frente, né? Agradeço aos que assistiram até aqui, muito obrigado e nos vemos na próxima conexão.